Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Brian Moreira, sou professor de inglês da Escola TOT, e também fundador da Escola TOT. E eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre mentalidade de crescimento em relação ao inglês. Vocês podem pensar que não tem nada a ver isso que eu vou dizer, mas por incrível que pareça faz todo o sentido. Quando a gente decide que a gente quer começar a estudar inglês e a gente quer começar a se desenvolver, existe várias coisas que podem acabar atrapalhando a gente. Existem pensamentos que podem, infelizmente, influenciar a gente negativamente quando a gente vai tentar falar na frente das pessoas ou quando a gente cometer algum erro. Pensamentos como, eu não vou conseguir, ou nossa, eu sou um burro mesmo, ou nossa, isso daí não faz sentido. Por que que tem que ser assim? Esses pensamentos eles são negativos, porque eles influenciam muito na nossa energia. E eu não estou falando nada em questão espiritual aqui nem nada. Eu falo energia realmente, vontade de agir mesmo. Ter energia motivacional mesmo, motivação para executar o estudo, a tarefa ali. Quando você vai falar, por exemplo, com uma pessoa na rua em inglês, você tem que estar cheio de energia, certo? Tem que estar cheio de motivação para falar com alguém em inglês. A pessoa, por exemplo, às vezes ela possa estar perdida, ela quer a sua ajuda. Você tem que estar preparada, por exemplo, para ajudar essa pessoa. E para isso você tem que ter na sua cabeça que você é capaz de entender a pessoa. Pode parecer que, Brian, eu falar para mim mesmo que eu sou capaz de entender alguém não vai fazer eu magicamente entender. Isso é verdade. Mas às vezes a gente acredita que a gente não sabe nada, mas a gente só de fato não sabe porque a gente acha que não sabe. Muitas vezes a gente entra naquele estado de ansiedade, a gente fica muito ansioso, muito preocupado, muito chateado quando alguém começa a falar com a gente em inglês, e isso influencia muito negativamente no nosso resultado. Ou seja, a gente está na rua tentando falar com. A gente está na rua isolado com o nosso fone de ouvido, por exemplo, aí alguém tenta falar com a gente. Pô, essa pessoa, ela só quer uma informação, ou ela quer puxar o assunto porque ela achou alguma coisa interessante em você. E aí aquela ansiedade toma conta da gente e a gente tenta se afastar ao máximo, certo? A gente fica desmotivado para falar com a pessoa, porque a gente sente que, nossa, meu Deus do céu, eu não sou bom ainda, eu não estou preparado ainda. E por não estar preparado ainda, eu tenho que correr, eu tenho que fugir. Eu não posso me expressar para aquela pessoa porque ela vai ver as minhas falhas, né? Só que na verdade, gente, não existe na vida real essa questão de alguém ficar te avaliando como se existisse uma análise para um relatório para todo mundo que fala inglês. As pessoas elas estão vivendo a vida delas. A pessoa vai estar com fone de ouvido, vai te chamar numa rua, por exemplo, que nem eu comentei, para pedir alguma ajuda. Ela não vai te chamar porque ela está querendo provar para o mundo que você não está preparado ou que você não está preparada. Essa pessoa ela vai simplesmente te chamar a atenção ali, digamos assim, ela vai querer a sua ajuda porque ela realmente precisa da sua ajuda. Então, mesmo que você, por exemplo, cometa alguns erros ali, a sua intenção é muito mais importante. A sua intenção de querer ajudar é muito mais importante. Isso é para praticamente qualquer coisa relacionada ao inglês. Pode ser, por exemplo, imagina que você esteja interessado ou interessada em, por exemplo, mandar um e-mail no seu trabalho. Você vai cometer alguns erros enquanto você escreve aquele e-mail. Você vai poder usar o chat GPT da vida, poder usar o Google Tradutor, poder fazer várias pesquisas na internet para ver se o seu texto está correto, mas no final você vai entregar esse texto corretamente, mas ainda assim um pedaço de você pode fazer você se sentir triste, tipo, nossa, eu tive que pesquisar muito, eu tive que precisar de muita ajuda, de muitos recursos para conseguir escrever o e-mail. É um sinal de que eu talvez não saiba tanto. E na verdade, não. Na verdade, você apenas não está preparado ainda para poder fazer aquele e-mail completamente sem ajuda. E pedir ajuda não é um problema, certo? A gente sempre vai pedir ajuda.
mesmo que eu seja um professor, eu ainda sou um estudante. Então a gente precisa manter essa alma de estudante, essa alma de entender que, embora você saiba de alguma coisa, ainda sempre há espaço para você evoluir, ainda há espaço para você aprender mais. Então, essa mentalidade de negativa, né, ela tem a capacidade de fazer você ter uma autoimagem muito negativa. Ou seja, você começa a achar que as coisas que você faz é muito fora da curva. Nossa, eu falo de uma forma muito estranha, minha pronúncia é muito errada. Aí você começa a ter uma imagem de si próprio muito negativa, porque você coloca umas expectativas que para você que está no começo ou que ainda tem um caminho pela frente, é impossível de se alcançar. Não estou dizendo impossível porque você não tem competência. É impossível só porque você tem outras coisas para fazer na sua vida, certo? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, certo? Você além de estudar o inglês, você tem outras coisas para estudar, você tem que se desenvolver. Se você tiver filho, tem que cuidar dos seus filhos. Se você tiver família, você tem que cuidar da sua família. Ou seja, você tem que estar com seus amigos também. Existe uma série de coisas, uma série de eventos, né, na nossa vida que pegam um pedaço da gente. Então a gente não está 100% focado no inglês o tempo todo. Então é lógico que a gente vai levar mais tempo para a gente aprender. A gente não é igual uma criança que mora, por exemplo, nos Estados Unidos, de pais brasileiros, por exemplo, que consegue ficar o tempo todo ouvindo o português e o inglês, o português e o inglês e aprende os dois. Não, a gente não tem essa facilidade. Então a gente tem que de fato escolher o momento do dia para a gente falar, para a gente escrever, para a gente tentar usar a língua, certo? E vai levar um certo tempo. Então é importante a gente ter consciência de que a mentalidade que a gente tem que nutrir é uma mentalidade cheia de gratidão pelos resultados que a gente tem. E de novo, não é aquele papo de gratidão, tem que ser grato só por ser grato. Não é grato por entender que antes você não fazia o que você faz hoje. Então, se você continuar nesse processo, você vai ficar muito melhor do que hoje, certo? Então, se antes você gaguejava na frente das pessoas, amanhã você não vai gaguejar tanto. Se antes você se sentia muito ansioso ou ansiosa na hora que ia com alguém em inglês, amanhã você não vai, certo? Se ontem você tinha dificuldade para poder, sei lá, criar perguntas em inglês e hoje você não tem mais, isso já é um sinal de progresso. Se antes você tinha dificuldade de falar think, por exemplo, e agora você não tem mais dificuldade, é um sinal de progresso. Então, cada progresso, ele forma quem você é, muda a sua vida. E lá na frente, te ajuda a entender que tudo é uma história bonita que você vai contar para todo mundo. Nossa, e quando eu aprendi inglês, hein, gente? Nossa, foi difícil, mas eu consegui, conquistei várias coisas. Então, não é ser positivo por só ser positivo. É que a negatividade, nesse caso, ela vai te tirar energia, certo? Então, concluindo mesmo, a negatividade ela tem esse potencial de te tirar a energia que você precisa para você estar com a mente livre o bastante para tentar, certo? Uma criança que está aprendendo a andar, ela não fica se questionando, será que eu vou cair? Ou será que alguém vai rir de mim? Aí ela vai crescendo, ela começa a ter uma imagem, ela começa a ter mais medo das pessoas caçoarem dela, e aí ela começa a ter mais dificuldade, por exemplo, de aprender isso, falando de geral, assim, certo? Quando ela começa a perceber que o outro está observando ela e o outro pode zoar ela, caçoar dela, por exemplo, isso vai fazer ela se afastar do estudo, isso vai fazer ela se preocupar mais, isso vai fazer ela entrar mais dentro dela, né? Ela ficar mais introspectiva. Então, é muito importante a gente ter consciência de que pensamentos negativos eles vão influenciar no nosso resultado. Não porque de fato a negatividade ela é uma força que faz com que você não aprenda, que afeta a sua memória, como se fosse uma magia que fizeram e que faz você não lembrar das coisas.
A negatividade ela só te tira energia. E você sem energia, você acorda de manhã e você fala: "Ah, será que eu devo estudar?" Você come, aí a sua aula é depois, você tem aquela sensação de cansaço depois de comer e falar: "Ah, será que eu leio?" Entende? Então, quanto mais energizado você tá, mais certeza você tem do que você já conquistou, mais você vai se desenvolver e mais você vai conseguir. Então eu espero que essa ideia que eu passei para vocês influencie de alguma maneira, certo? Vocês não estão sozinhos. Eu sou professor de inglês, mas o fato de eu ser professor de inglês significa que eu já dominei tudo e que não tenho o que eu estudar. Ainda tem coisas que eu estou aprendendo, ainda estou me desenvolvendo, ainda existe um caminho muito grande pela frente. E eu espero de verdade que eu ainda possa aprender muito mais coisas. Justamente porque aprender é gostoso, se desenvolver é gostoso, se tornar uma pessoa melhor é gostoso, ver o seu progresso no espelho é muito bom. Então eu espero de fato, gente, que isso dê energia para vocês. Espero que vocês se sintam mais motivados a estudar e que quando vocês verem um erro de vocês, uma gaguejada, ou vocês errarem alguma coisa de fato para alguém ali numa conversa, escrevendo, ou não entenderem alguma coisa quando vocês estiverem ouvindo, isso não tira energia, mas seja apenas um, uma, um ponto a ser desenvolvido, como se fosse um ponto no mapa, certo? De onde você tem que ir. É isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira, isso que eu disse. Vejo vocês na próxima. E é isso aí. Tchau, tchau.